Eu sou a Alessandra Oliveira, líder de projetos e soluções aqui na Felipelli, e eu gostaria de falar com você sobre inteligência emocional. Primeira pergunta, todo mundo tem? Ai, acho que não, aquela pessoa naquela reunião. Então, inteligência emocional, todo mundo tem, mas em diferentes níveis, né? Em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, essa é uma primeira informação que eu já gostaria de trazer. E para a gente pensar um pouco sobre por que isso é importante para mim e contexto, você já se sentiu sobrecarregado ou sobrecarregada no seu dia a dia e aí final do dia a gente já tá mais sem paciência e aí logo aquela pessoa que passa na nossa frente é aquela que leva às vezes um comentário não tão interessante? Ou algumas coisas que eu tenho ouvido muito falar hoje em dia, nossa, tá difícil viver hoje, nossa, eu tô tão cansado. Então isso tem a ver também com os desafios que a gente vive em relação às nossas próprias emoções. Porque chegou o tempo da gente parar de varrer para baixo do tapete as emoções e a gente experimentá-las, e a gente regulá-las, e a gente gerenciar essas emoções. Então isso é algo super importante. Hoje eu vou trazer um pouco de contexto, significado e eu finalizo dando algumas técnicas de regulação das emoções. Então, para a gente começar falando um pouquinho de contexto, tenho certeza que você já ouviu falar de mundo VUCA, mundo BANI, eu não vou nem me aprofundar muito sobre isso, mas é importante a gente perceber o momento que a gente está hoje, o contexto de mundo que a gente está vivendo hoje. Então é um mundo frágil, onde a gente está muito ansioso, as coisas acontecem de uma forma não linear e de forma também incompreensível. Então, estar vivendo hoje já é desafiador por si só. Então, se a gente não para se perceber, para entender as emoções, pode ser que isso fique mais desafiador ainda. Então, esse contexto que a gente vem vivendo, que a pandemia acelerou muitas coisas, né? A tecnologia, muitas outras coisas, as formas de trabalho, né? Muitas coisas mudaram com a pandemia. E o gerenciamento das emoções, ele também foi olhado com mais carinho, digamos assim, né? Porque a gente precisa entender o contexto das nossas emoções. Falando um pouquinho de contexto também, a gente olha e vê que a gente incrementou o uso, né, de álcool, outras drogas, medicação, e a gente tem um incremento aqui. Eu olhei e fiz uma pesquisa no final de 2020 do Guia das Farmácias da OPA, né, da Organização Pan-Americana de Saúde, trazendo uma reflexão sobre as medicações mais consumidas. E a segunda medicação mais consumida é o Dorflex, que é um relaxante muscular. Então, dá-lhe Dorflex para a gente conseguir viver e acordar dia após dia. Então, isso é uma reflexão interessante que faz a gente olhar para a forma como a gente lida com as coisas no nosso dia a dia, remediando a consequência e não olhando a causa. Então, eu tomo relaxante muscular, por quê? Porque eu fico tensa, dor nos ombros, dor de cabeça, preciso dar uma relaxada para dormir bem. Por quê? Tem coisas acontecendo que a gente não para entender, para perceber. Então, a gente está sendo convidado a fazer isso o tempo todo na nossa vida, né? E a gente faz muito isso, quer remediar já o comportamento ou a consequência, mas não para olhar a fonte dessas coisas, qual é a causa, o que de fato está impactando. E a gente também foi muito desafiado e está sendo, né? Todos os dias a gente está reaprendendo muitas coisas. Eu sempre falo, né? Novos tempos, novas habilidades. Então a gente está sendo muito desafiado hoje em dia a trazer esses novos formatos, né? De interação, por exemplo, através do remoto, por exemplo. Ou com a máscara, onde a gente vê pouca coisa. Antes a gente lia mais coisa, agora a gente às vezes não tem mais essa opção. Então isso é muito desafiador para a gente e isso impacta o nosso estado emocional. Então tem uma frase do Dostoiévski que eu gosto muito, né? Pensando nessa reflexão de inteligência emocional é mesmo importante? Então a gente tem essa frase dele que fala: tempos de crise, de disrupção e de mudança construtiva não são apenas previsíveis, mas são desejáveis. É desejável que essas mudanças aconteçam. Por quê? Isso significa evolução, isso significa crescimento. Então é importante a gente entender esses tempos que a gente passa desafiadores como algo que está colaborando para a nossa evolução e para o nosso desenvolvimento. Por isso que é tão importante a gente falar de inteligência emocional hoje, para a gente se conectar mais com a gente e mais com as outras pessoas. Tem um ponto aqui que é um insight muito legal que eu gostaria de compartilhar com você, que é o seguinte: imagina um iceberg, né? E aí a gente sabe que tem coisas ali no nível abaixo da água e no nível acima da água. Então tem o pensamento que gera uma emoção, que gera um comportamento.
E lembra da história da gente remediar a consequência? A gente quer mudar o comportamento, né? Ah, eu não quero agir dessa forma, eu não quero mais ser desse jeito, eu quero ser mais empática, eu quero ser mais assertiva. E a gente quer remediar o comportamento, mas a gente não olha para a causa. Então tem algumas teorias que falam que tudo nasce com uma emoção, algumas outras falam que tudo nasce com pensamento. Eu gosto de pensar, para mim faz mais sentido pensar que realmente nasce numa centelha de pensamento e isso automaticamente já gera uma emoção que vai gerar o nosso comportamento. Então essa é uma reflexão para a gente pensar que como a gente age no nosso dia a dia, isso está intimamente ligado ou completamente ligado ao que a gente está pensando e sentindo. Então o que eu penso gera uma emoção em mim e como eu vou agir naquela reunião, naquele contexto ou naquela conversa, está intimamente ligado ao meu estado interno de pensamento e emoção. Então parar para entender o que eu estou pensando e sentindo sobre aquele aspecto é muito importante. Tão importante quanto querer regular o comportamento, querer ajustar o comportamento. Então, o que você pensa e sente sobre aquela situação? Porque foi isso que fez você agir daquela forma. Então, essa é uma primeira boa reflexão que eu gostaria de trazer para a gente começar a pensar, né? Então, tem algumas pessoas mais pragmáticas que eu atendo, eu converso, falam, nossa, eu adoro isso de olhar a causa raiz. E é sobre isso. É a gente olhar a causa raiz. Então, se eu tô me sentindo desse jeito, se eu tô me comportando desse jeito, qual o pensamento que tá por trás? Qual a emoção tá por trás? Então, é um convite para a gente realmente perceber que como a gente age no nosso dia a dia tem um conteúdo 100% conectado ao que eu tô pensando e sentindo sobre aquilo ali. Então, é muito importante perceber as nossas emoções. Então, essa capacidade da gente reconhecer com precisão e compreender as nossas emoções e as suas nuances é algo muito importante. Eu concordo com você que isso é subjetivo, né? Então, como é experimentar alegria ou incômodo de acordo com a minha percepção e com a forma como eu compreendo, pode acontecer de uma forma, assim como para você pode ser diferente. O que é tristeza? Cada um experimenta de uma forma diferente, porque isso tem muito do nosso conteúdo pessoal. Mas inteligência emocional, gestão das emoções, é um processo subjetivo, porém intensamente racional, porque tem essa parte do pensamento que eu tô trazendo para você. Eu preciso pensar sobre as emoções, eu preciso entender o que eu tô sentindo, eu preciso dar o nome certo. Aliás, essa é uma outra dica que eu quero dar para você aqui sobre o vocabulário emocional. A gente não tem um vocabulário muito vasto, então eu aposto que se eu fizesse uma brincadeira aqui e pedisse para você registrar todas as emoções que você conhece ou todas as emoções que você já sentiu, eu tenho certeza que sua lista chegaria no máximo a 10, 8, 12. Porque quando eu faço esse tipo de interação, é o número normalmente que as pessoas chegam, 5, 7, 8. E eu diria para você que o nosso vocabulário emocional hoje, o último lançado, tem mais de 350 expressões emocionais. Então a gente tem muitas emoções que a gente sente, elas se misturam, elas se combinam, elas se intensificam ou elas se dissipam. Só que a gente nem percebe que isso tudo está acontecendo no nosso dia a dia. Então aqui é um convite para a gente parar para se perceber, aumentar essa nossa capacidade de compreender as nossas emoções para que a gente use isso também com as outras pessoas. Então eu não estou aqui enaltecendo a inteligência emocional, aliás, estou sim, mas em detrimento a hard skills, por exemplo, ao QI, por exemplo. Então, são coisas que precisam trabalhar em conjunto. Mas a gente hoje vive no tempo de valorização das soft skills. A gente precisa entender as emoções e olhar para elas. Então, é isso que a gente está vivendo hoje. Esse é o nosso diferencial hoje em dia. Olhar para o comportamento, olhar para as emoções. Uma formação técnica é muito importante? Sim. Ter um QI é muito importante? Claro. Porém, olhar para as emoções também é algo muito importante. Então, eu falei para vocês, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gestão das emoções, ela é intensamente racional, porque envolve isso, né? Da gente parar para pensar o que eu tô sentindo e isso tudo tá gerando o meu comportamento. Então, eu gostaria de trazer aqui o conceito. Ah, Alessandra, legal isso tudo que você tá trazendo, mas quando me perguntarem o que é inteligência emocional, o que eu respondo?
E aí eu faço um desafio, eu tenho certeza que você responderia algo muito legal, porque todos nós temos pensamentos a respeito da inteligência emocional, mas eu queria até ampliar um pouco mais o que você entende como inteligência emocional. Primeira coisa, onde tem gente, tem emoção acontecendo. Eu tô sentindo coisas agora e eu tenho certeza que você também. Então essa já é uma primeira informação. Então eu gosto muito desse conceito que é trazido pelo Dr. Steven Stein, que é o fundador da MHS, onde tem um instrumento que mede a inteligência emocional de uma forma muito robusta. Aliás, eu acho que é o instrumento mais robusto que tem no mundo todo, que é o EQI. E ele traz essa informação olhando para a inteligência emocional como esse painel mais completo, essa visão mais ampla do contexto das emoções. Então ele traz a inteligência emocional como sendo esse conjunto de habilidades emocionais e sociais que influenciam em tudo na nossa vida. Como a gente se percebe, como a gente interage, como a gente lida com as outras pessoas, como a gente se relaciona, como a gente também usa as informações emocionais para lidar com os desafios, para lidar com o cotidiano. Então isso tudo é muito importante, a gente entender que as emoções estão em tudo, o tempo todo na gente. Então eu gostaria de ampliar esse conceito da inteligência emocional para vocês entenderem também como um pouco mais, porque às vezes a gente entende, a inteligência emocional tem a ver com empatia, tem a ver com eu perceber as minhas emoções, tem a ver com me expressar da forma adequada. Sim, é exatamente isso tudo. Então é esse conjunto mais completo de habilidades emocionais e sociais, que influenciam em tudo na nossa vida. Então eu gostaria de trazer aqui uma reflexão até para você buscar o mapa das emoções do Dr. Robert Plutnik, que ele fala sobre algumas combinações das emoções. Então o mapa emocional, ele traz as combinações e ele traz uma reflexão muito legal que de primeira já é interessante para a gente aumentar o nosso vocabulário emocional. Então só isso já é muito legal, porque a gente vai ver ali uma flor colorida com umas pétalas, tem também a teoria psicoevolutiva das emoções que eu gosto muito, que traz essa reflexão de quais são as emoções quando elas começam a surgir e quais são as emoções quando isso se intensifica. Então essa teoria ajuda muito a gente a mapear o nosso estado emocional e saber que quanto mais a gente se conecta com uma emoção logo quando ela surge, mais interessante isso fica, porque a gente consegue trabalhar uma regulação de uma forma mais eficiente. Então tem algumas combinações, por exemplo, eu gosto de citar uma aqui, quando eu tô sentindo, e elas se combinam, né? As emoções se combinam, isso tudo é muito interessante, por isso é subjetivo. Mas ele faz um mapeamento mais óbvio ali quando as coisas acontecem, que é assim, por exemplo, a alegria com confiança. Ele diz que isso gera amor. E assim tem outras coisas. Então, por exemplo, a raiva, quando ela se intensifica, vira ódio, vira fúria. Mas quando ela começa a acontecer, ela começa às vezes no incômodo. Então veja, é muito importante que a gente comece a perceber logo que as emoções surgem, para que elas não se intensifiquem, porque quando se intensifica, pode ser que seja mais difícil da gente gerenciar. Então eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês. E aqui nesses minutinhos finais, eu gostaria de trazer 3 técnicas de regulação das emoções, para a gente ficar com essas dicas para a nossa vida. A primeira delas fala sobre nomear as emoções. Então, você consegue ter clareza agora do que está na sua mente, do que você está pensando e o que você está sentindo em relação a isso? Então, isso é algo muito importante. Então, essa técnica da nomeação, ela consiste da gente encontrar a emoção certa, a palavra certa para dizer o que a gente está sentindo. É claro que a nomeação, a limpeza do espaço, ela deve ser feita quando a gente está num estado de equilíbrio, né? E aí existe um nível ótimo de funcionamento emocional, né? A euforia demais nos atrapalha e a tristeza demais, né? Enfim, ela também nos atrapalha, né? Então existe esse nível ótimo de funcionamento emocional. Quando a gente está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, a nomeação pode nos ajudar, né? Então essa limpeza do espaço, que eu gosto muito, por exemplo, de fazer entre uma reunião e outra, ou entre um atendimento e outro, exatamente para a gente poder ficar inteiro ali, entrar inteiro numa outra reunião ou num outro contexto, e isso é muito interessante, então eu deixo essa dica para você. Então é a gente fazer uma lista e dizer exatamente qual emoção eu tô sentindo. Então, minha filha tá gripada, tô preocupada, meu sobrinho tá aqui, eu não sei ainda o que eu vou fazer com isso, tô ansiosa. Então é a gente trazer os pontos e nomear
uma emoção que esteja associada a esse pensamento. Então isso já ajuda a gente a limpar o espaço e a se conectar aqui e agora. Então isso é muito importante. A segunda dica que eu tenho aqui é sobre ressignificação. E a ressignificação, ela inclui a gente conseguir ver a situação de uma outra forma, a gente remontar a situação, a gente reinterpretar. E a primeira etapa da ressignificação é a normalização. Então, poxa, se eu acabei de viver uma situação traumática na minha família, onde eu perdi um ente querido, se alguém fica doente, é normal eu ficar apavorada, né? Então, se eu acabei de viver alguma situação e vivo algo parecido depois, como que eu normalizo e me acolho e me compreendo que sentir isso é totalmente normal para o meu contexto? Então, uma das etapas da ressignificação que eu gosto bastante é a normalização. Tem uma outra que eu gosto também, que é o distanciamento. Se você fosse olhar para você daqui a 1, 2, 5 anos, você estaria sentindo isso da mesma forma como você sente agora? Então, às vezes, distanciar nos ajuda a interpretar e a regular as emoções na situação que a gente está vivendo agora. Tem uma outra que eu gosto bastante também, que é de reinterpretar. Se você fosse contar essa situação para uma outra pessoa, como se você fosse um personagem, como seria? Você consegue ter novos insights? Você consegue reinterpretar ou ver a sua situação que você está sentindo agora, que você está vivendo agora, de uma outra forma? Então, são aspectos interessantes para você pensar como isso poderia te ajudar. E tem a última técnica, que eu tenho certeza também que você já conhece ou já experimentou, que são técnicas de experimentação direta, atenção plena, mindfulness, meditação. Então, o quanto isso faz a gente conectar os sentidos e experimentar aqui e agora o que a gente está vivendo. Então, isso é muito interessante, porque a gente sai de um campo muito subjetivo, né, misturado ali, que as emoções às vezes podem turvar um pouco a nossa perspectiva de realidade, e a gente se conecta aqui agora, né? Então, meditação guiada, se você nunca experimentou, eu te encorajo, no YouTube tem várias, se você colocar meditação guiada para iniciantes. Tem aplicativos ótimos também que fazem isso, então é muito legal pra gente regular as emoções, ajuda a dissipar a tensão. Então isso é muito bom. E uma outra também que eu gosto de experiência direta é, por exemplo, quando a gente vai comer alguma coisa, um chocolate, uma uva, um gelo, uma água que seja. Coloca na boca e experimenta. O que você está sentindo? É doce, é amargo, é azedo, é quente? Depois engole, sente isso entrando e como isso tudo vai fluir. Então isso ajuda a gente a encontrar com a gente no momento presente, a entender o que a gente está sentindo, a não ficar só tentando remediar comportamento e consequência, mas olhar também o que eu estou pensando e sentindo sobre isso nesse estado. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para você aqui, e tudo é uma questão de equilíbrio e de perspectiva. Então, pode ser que eu tenha, por natureza, uma personalidade mais entusiasmada, então o meu nível ótimo de funcionamento é ser mais alegre, mais animada, mais entusiasmada, diferente de uma outra pessoa, onde o nível ótimo de funcionamento emocional pode ser alguém mais calmo, mais tranquilo, mais discreto, e tá tudo bem. A grande questão aqui que eu gostaria de deixar para vocês, a reflexão é: a gente não pode mais fingir que não tem nada acontecendo. Inteligência emocional é para todo mundo, é para já e é para agora. A gente precisa compreender as nossas emoções e realmente escolher fazer alguma coisa com isso. Uma última coisa que eu convido você para a gente só refletir é, pensando em técnicas eficazes de regulação emocional, como essas 3 que eu disse agora, elas são mais desafiadoras para a gente. E existe uma que é a técnica da supressão, que é normalmente a que a gente mais utiliza e ela é a menos eficaz. Então eu gostaria de te convidar para deixar o controle, a supressão de lado e a gente abraçar uma lista que pode ser a limpeza do espaço, a nomeação, que pode ser a ressignificação, algumas etapas da ressignificação, que pode ser a experiência direta, porque isso sim contribui para a nossa evolução e para o nosso desenvolvimento. Então, foi um prazer falar com vocês aqui. Eu espero que seja uma ótima reflexão e a gente se vê numa outra oportunidade. Muito obrigada!